Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao estudo dos procariontes. Então, primeiro a gente viu as bactérias, né? Agora a gente vai estudar a cianobactéria. Qual é a diferença? Vamos lá. A bactéria, né, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Cianobactéria é somente autótrofa, certo? Tem muita gente que fala assim, cianobactéria é bactéria que é autótrofa. Não, cianobactéria é cianobactéria, tá? É que elas têm muitas semelhanças. Por exemplo, elas fazem parte do grupo do reino, né, do reino Monera. Ou seja, são procariontes, né, não tem DNA ali, né, delimitado por uma membrana nuclear, não tem organelas membranosas, são unicelulares, tem parede celular com constituição semelhante, né? Então tem muitas semelhanças entre cianobactérias e bactérias. Quais são as diferenças? Além das cianobactérias serem somente autótrofas, elas têm, por exemplo, externamente ali a parede celular, elas têm uma camada de mucilagem, que é para evitar a desidratação, tá? Outra diferença é que ela tem um conjunto de membranas chamadas lamelas fotossintetizantes, tá? Nessas lamelas vai ter ali uma concentração de proteínas e pigmentos fotossintetizantes. Seguinte, muito antigamente, elas eram chamadas de algas azuis, erroneamente. Primeiro porque não são algas, são bactérias, começa aí o erro, né? Mas eram chamadas de algas azuis porque as cianobactérias elas não têm somente a clorofila como pigmento fotossintetizante. Elas podem ter pigmentos acessórios, como os carotenoides, que é o pigmento laranja, a ficoeritrina, que é o pigmento avermelhado. O mar vermelho, ele é avermelhado pela quantidade de cianobactérias que tem nele. E são espécies ali, grupos de cianobactérias que tem bastante desse pigmento ficoeritrina, tá? E tem a ficocianina, que é um pigmento azulado, né? Que aí deu nome ao grupo, né? Algas azuis. Mas esse é um nome totalmente em desuso, tá? Muito antigo, né? Não usa mais algas azuis, tá? Pelo amor de Santo Cristo. São cianobactérias. Beleza. Vamos lá, continuando. Elas, né, as cianobactérias, elas possuem também uma capacidade ali de fazer umas colônias, de formar colônias, de formar tipo umas cadeias, né? Elas ficam unidas. Nessas colônias vão ter duas células diferentes. Uma que é o acineto e a outra que é o heterocisto. Heterocisto, ele está aqui na página, gente, 312, tá? O heterocisto, ele vai ser uma célula diferente da colônia, né, das outras células, que é responsável pela fixação de nitrogênio. Lembra que a gente já estudou, né, o ciclo do nitrogênio? Tem aquelas bactérias do gênero Rhizobium que absorvem nitrogênio atmosférico, né, converte ali em amônia, acaba adubando ali o solo. Essas bactérias se concentram na raiz das leguminosas, lembra? Nos nódulos. Então, as cianobactérias, elas têm esse heterocisto, né, as cadeias dela, né, as que são colônias. Tem esse heterocisto que faz exatamente isso, fixação do nitrogênio. Tá? Consegue aproveitar o nitrogênio atmosférico e produzir compostos nitrogenados e jogar no ambiente onde ela está, certo? Então ela também faz parte do ciclo do nitrogênio. E também tem o acineto. O acineto é um esporo de resistência. Ou seja, se essa cianobactéria, essa colônia, entrar numa condição adversa, né, sem água, né, um ambiente seco, sem nutrientes, né, enfim, um pH diferente, alguma coisa adversa, as cianobactérias vão morrer, só que essa estrutura de resistência que é o acineto fica lá, né, viável, né, meio que hibernando ali, né, até as condições voltarem ao normal. É lógico, né, se passar muito tempo assim, né, o acineto também fica inviável, né, acaba morrendo, né, mas fica um bom tempo ali numa condição extrema, né, tipo, desfavorável, certo? São os acinetos. Aonde vivem as cianobactérias? Água, tanto doce quanto salgada, tá? Solo úmido também pode ter. E algumas cianobactérias fazem associação com os fungos, formando os líquens. Então, quando a gente estuda lá na ecologia que o líquen é a união entre lá, né, fungo e alga, é porque a maioria dos líquens é um mutualismo entre fungo e alga. Mas existem líquens que é um mutualismo entre fungo e cianobactéria. Tá? Então, tem sim espécies de líquens aí que são formados por cianobactérias. Beleza? Reprodução, assim como os procariontes, né, elas se reproduzem assexuadamente. Elas podem fazer divisão binária, né, que é a cisparidade, se dividir em duas,
ou de repente quando aquela colônia, né, aquele filamento de várias cianobactérias, né, se fragmenta, e cada filamento vira uma nova colônia, né? Então por fragmentação, por divisão binária, enfim, é assexuada a reprodução delas. Então a variabilidade genética se dá por mutação mesmo, tá bom? E aqui embaixo tem um quadrinho verde falando das árqueas, arqueias, enfim. Pessoal, as árqueas, elas também são procariontes, pertencem ao reino Monera, né? Só que elas têm algumas diferenças das bactérias. Embora elas sejam procariontes unicelulares, não existe ainda relação, né, pelo menos até agora não tenho nenhuma evidência de que elas podem ser parasitas de humanos, por exemplo. Então não se conhece ainda árqueas que são parasitas. As árqueas, elas são seres unicelulares que vivem são assim, a principal característica delas, elas vivem em ambientes extremos, né, em lugares muito quentes, ácidos, salgados. Por exemplo, no Mar Morto, né, que a concentração de sal tipo, é altíssima, né, não tem nenhum ser vivo ali, a não ser bactérias ali resistentes e árqueas, tá? Tem árqueas que vivem em chaminés termais, né, enfim. Acredita-se que as árqueas foram os primeiros seres vivos do planeta Terra. Porque se a gente pegar o planeta Terra lá, lá atrás, né, no início da sua formação, né, as primeiras formas de vida, o planeta era um ambiente extremo, né, não tinha camada de ozônio para proteger contra a radiação ultravioleta, né, as temperaturas eram altas, enfim, tinha muita descarga elétrica. Como os ambientes eram extremos, né, o vulcanismo era intenso, acredite-se que as árqueas foram os primeiros seres vivos. Essa hipótese, a gente fala que é a hipótese autotrófica, que acredita que os primeiros seres vivos eram árqueas, né, que faziam quimiossíntese, não fotossíntese, tá? Porque fotossíntese é um processo mais complexo. Fotossíntese veio só depois, tá? Outra diferença das árqueas e das bactérias, né, ou das cianobactérias. Desculpa. As árqueas, elas têm a parede celular com estrutura diferente de cianobactéria, tá? E bactéria. Bactéria tem peptidoglicano, a árquea não. Tá? Ela tem lá proteína, tem carboidrato, tem lipídio, mas uma constituição, forma moléculas, o arranjo ali molecular é diferente, não forma o peptidoglicano, que é uma característica básica da parede celular das bactérias, certo? Só lembrando, fungo tem parede celular de quitina. Estão ouvindo? Carro do sei lá o que. Ai, senhor amado. Não é fácil não, gente. Essa vida de professor blogueiro não é fácil. Fechar a porta. Gente, eles deviam parar de passar gritando na pandemia, né? Eles sabem que tem pessoas que trabalham online, né? Enfim, continuando. A parede celular, então, das árqueas tem constituição diferente da parede celular das bactérias e cianobactérias. Outra diferença é a estrutura do DNA. O DNA das bactérias ele é circular, o das árqueas nem sempre é circular. Estruturalmente, o DNA das árqueas é mais parecido com o nosso do que o nosso é parecido com o das bactérias. Ou seja, acredita-se que as árqueas são mais próximas da gente do que as bactérias sejam da gente. Embora sejam seres vivos que vivam em ambientes extremos, elas têm as características genéticas delas são mais próximas a nós. Tá? E para finalizar, que eu estava falando da parede celular, né, que o carro do sorvete me interrompeu. A parede celular dos fungos é formada por quitina, a parede celular de planta é celulose, parede celular de bactéria é peptidoglicano, certo? São 3 constituintes de parede celular que vocês têm que saber, tá, dos seres vivos. Protozoário animal não tem parede celular, né, óbvio, tá? E, pessoal, acho que é só isso, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar fungos, ok? Até mais, bons estudos!